Olá a todos, eu sou o Diego e esse é o seu canal de psicanálise. E hoje, em mais um episódio de Cinema e Psicanálise, vamos falar de um dos filmes mais impactantes do seu ano, Segundas Intenções, um filme que marcou uma geração. Mas antes, né, já sabe aquelas três coisas: dá o like no vídeo, se inscreve no canal e clica no sininho. No já é inscrito, se desinscreve e inscreve de novo. Senão, sei lá, alguma coisa estranha vai acontecer. Acabou a imaginação. Bom, 1999 é um dos melhores anos da história do cinema. Se você escolher a esmo algum filme dessa época, a chance de você encontrar uma grande obra é incrível. E o motivo é simples, diferente de outros anos que tem grandes produções, 99 a gente consegue entender. Estávamos perto do fim do milênio. O século ia mudar. Isso gerou uma espécie de crise de identidade em todo mundo. E o cinema absorveu. Quando nós olhamos para os títulos desse ano, nós temos coisas como A Espera de um Milagre, Clube da Luta, Beleza Americana e Matrix e Segundas Intenções. Talvez um patinho feio no meio de grandes títulos, mas que 23 anos depois continua atual e continua universal. Segundo as intenções, ele deveria falar a um público muito restrito. Ele traz uma questão muito voltada aos adolescentes americanos, que é um status, é sua reputação, é o lugar que eles ocupam no colégio, no high school. Algo que não é muito comum na nossa cultura e não é muito comum na cultura mundial. Só que de alguma forma esse filme ele abrange uma cultura mundial. Esse é o grande mérito dele, né? E nós temos dois protagonistas aí, os meio-irmãos, Sebastian e Catherine. O Sebastian interpretado pelo Ryan Phillippe, talvez a melhor interpretação de sua carreira, ou uma das melhores. E a Sarah Michelle Gellar no grande papel dela no cinema e provavelmente o último grande papel dela. O único, que ela nunca mais repetiu essa atuação. Mas vamos lá. Esses dois meio-irmãos, eles têm um jogo. E esse jogo, ele existe por causa de um tédio. Eles são ricos, eles são poderosos, eles são praticamente intocáveis, eles construíram a sua reputação e eles estão profundamente entediados. Então eles decidem brincar de seduzir e destruir. O Sebastian, ele tem uma fama péssima no colégio. E por causa dessa fama péssima, ele come todo mundo. Ele seduz, ele se aproxima, ele conquista e uma vez realizado o ato sexual, ele se livra e passa para a próxima, e isso de alguma forma o torna atraente. Ele também vira uma espécie de símbolo a ser conquistado. E a meia-irmã dele, a Catherine, não é muito diferente. Contudo, ela não pode ser assim abertamente. Como ela mesma diz no filme, se eu for como você, tudo aquilo que eu construo eu vou perder, porque eu preciso manter uma aparência. E aí a gente já vai entrando na ideia do filme, né? O filme começa quando o Sebastian ele descobre uma mulher chamada Annette. É uma garota que escreveu um manifesto sobre a virgindade e ela vai se mudar para esse colégio. O pai dela será o diretor
E conveniências de roteiro à parte, ela está hospedada na casa do tio do da tia do Sebastian. E é a Reese Witherspoon, na sua grande estreia no cinema. E o Sebastian se aproxima dela, tenta seduzi-la, ele faz uma aposta com a Catherine. Se ele seduzir a Annette, ele vai poder transar com a Catherine. Se ele não seduzi-la, a Catherine fica com o carro. E é interessante, quem propõe esta aposta é a Catherine. E aí a gente já começa a entrar nessa ideia de uma crise de identidade, de quem sou eu, que é um tema que o filme vai discutindo. É nítido que os dois meio-irmãos se amam. Ao passo que eles se amam, eles também estão numa sinuca de bico. Como que eles fazem isso quando há uma reputação a se servir? E é curioso, no filme, quando ele começa, a impressão que nós temos é que eles se servem dessa reputação para poder ser quem eles são. No decorrer da trama, nós descobrimos que é o oposto. Eles servem a essa reputação. Esta reputação, este lugar que eles ocupam, é um senhor. E eles são servos daquilo que eles criaram. Tanto que fica impossível sair deste lugar. Sebastian se apaixona. Catherine fica com ciúmes. Catherine o seduz. Sebastian não sabe o que fazer, pois o passado dele praticamente o impede de se aproximar dela. O Sebastian encarnar o amor, encarnar o bom namorado, se aproximar da Annette verdadeiramente, ele vai ser uma espécie de chacota de tudo que ele destruiu. E aí, de novo, ele está sob a crueldade da sua reputação. Catherine, a mesma coisa. Ela é rancorosa, ela está sempre irritada, ela está sempre visando destruir o próximo com uma maneira de lidar com a própria dor, deste amor também não concretizado, pois a sua reputação, como que o modelo da escola vai se relacionar com seu irmão, percebe? Mesmo não sendo irmão de sangue, temos uma barreira. E essa subserviência vai destruindo a identidade deles. Eles se olham no espelho, o, o discurso empoderado dos personagens é sempre traído por um olhar de dor, um olhar de dúvida, uma lágrima que escorre. E aí a gente já tem, né, o que é essa reputação e o que torna esse filme tão universal e atual. Quando a gente pensa no conceito do superego, a primeira coisa que vem na cabeça é aquela coisa do superego freudiano, é uma metáfora religiosa, é uma contenção por uma repressão moral. Mas a gente se esquece que o superego ele não é uma mensagem, ele é o emissário da mensagem, ele é o arauto dessa mensagem. E se o discurso do superego aí não é um discurso moral religioso, não é um moral sexual, não, ele é um discurso de um status, e o status te coloca no lugar. Então a identidade dos personagens, ele é uma identidade falsa, uma identidade construída pelo superego. É a essência máxima da neurose, no caso do filme, uma neurose disfarçada de perversão. Parece um gozo sádico, e há, mas há um gozo sádico não dos personagens, há um gozo sádico do superego dos personagens, que os controla, que dissolve a identidade deles gradualmente, levando a um futuro
pouco promissor, para ser gentil. E uma das maiores artimanhas do superego é justamente esse, é nos fazer acreditar que ele é um discurso, ele é uma fala moralista. Mas não, ele é uma lógica de repressão, é uma lógica que cria uma falsa identidade. Se Segundas Intenções, um filme muito recomendado. Ficamos aqui, até a próxima, muito obrigado.